Muito obrigada pelo privilégio de te buscar, te servir, de estar na tua casa nessa noite com os nossos irmãos. Muito obrigada porque o Senhor tem insistido, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado livramento, Pai. Muito obrigado pela nossa família, muito obrigado por esta igreja. Nós somos gratos a Ti, Pai. Reconhecemos, Senhor, o nosso lugar de pequenez. E reconhecemos, Senhor, o Teu lugar de grandeza, a Tua majestade santa. Senhor, reconhecemos, Senhor, o quanto o Senhor é poderoso, amoroso e misericordioso. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Senhor é tudo que nós precisamos, Pai. E nessa noite nós reconhecemos isso, que não há nada melhor do que estar na Tua presença. Nós te adoramos, Senhor, por aquilo que o Senhor é. E nós te rendemos graças, Senhor, nessa noite. Pai, entregamos a Ti também, Senhor, o momento da palavra. Senhor, que os nossos corações estejam abertos para ouvir a Tua voz e sermos transformados por ela, Pai. Repreenda todo mal, repreenda, Senhor, todo ladrão da palavra na nossa mente e que nós possamos, Senhor, sair daqui cheios do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Aplauda, Senhor. Glória a Deus. Amém. Vamos estar lendo agora o texto de Atos 3. Nós vamos ler do 1 até o 10. Amém? E o tema dessa noite é o mesmo tema de domingo. Fala comigo, a fé que transforma. E desde o dia que nós nascemos, nós estamos sendo transformados pelo Senhor. E à medida que nós permitimos que o Senhor faça isso na nossa vida, o nosso coração está sendo transformado dia após dia. Amém? Quem quer ser transformado nessa noite mais um pouco? Amém. Então que nós possamos ser transformados. Amém? Nós podemos acompanhar. Não está anunciando aqui, pode passar para mim. Isso, vamos lá? Você pode abrir aí o seu aplicativo, a sua Bíblia, ou você pode acompanhar aqui no telão. Atos 3, do 1 ao 10. E certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele e disse: olhe para nós, disse Pedro. Próximo. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhes dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. O 7. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. O 9. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinha visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Amém? Pode se assentar. Já está funcionando? Obrigada. Porque o tema não é a fé que cura, e sim a fé que transforma. Muitos já devem ter ouvido essa passagem, e nós acabamos de ler aqui em Atos a passagem onde um homem que era aleijado por tantos anos e ficava na porta do templo pedindo esmola, foi transformado. Ele não foi apenas curado, ele foi transformado. Porque quando Pedro e João olhou fixamente para ele e disse para ele: olha, você está pedindo esmola, mas o que eu tenho para você hoje vai além da esmola. O que eu tenho para você hoje é uma cura. E além da cura, esse homem teve a oportunidade de entrar no templo e adorar.
Talvez isso para você seja uma coisa comum, porque você tem acesso à igreja, você pode entrar e adorar. Nós não estamos num país onde o evangelho é perseguido a ponto de nós sermos mortos por praticar a nossa fé. Mas em muitos países as pessoas são impedidas de estar no templo adorando e manifestando a sua fé. E naquela época nem todos poderiam adentrar ao templo. As pessoas, igual aquele homem, o mendigo aleijado, era considerado amaldiçoado. E ele não poderia entrar no templo. Mas a partir do momento que ele recebe aquela cura, ele não é só curado da sua condição física, mas ele é restaurado da sua condição social e espiritual. E ele pode entrar no templo e adorar. Então nós vamos falar nessa noite da fé que transforma, que coloca o homem e a mulher de pé e coloca ele junto ao templo em adoração ao Senhor. Amém? E é dessa fé que essa história nos conta. E seguindo aqui, nós vamos falar uma frase de um homem muito famoso, Renan Costa, quem conhece? Que diz assim: os milagres de Jesus não são um fim em si mesmo, mas sinais que apontam para algo maior. A graça redentora de Cristo. Eles aliviam as dores humanas, lembram que não estamos sós e confirmam o poder de Deus. Mas o verdadeiro propósito é nos levar à busca a Deus, pois é a busca por Ele que os sinais nos seguirão. É por buscar a Deus que os sinais nos seguirão. Muito mais que o milagre, tem pessoas que recebem milagre e adoram o milagre e não a Deus. O milagre não é um fim em si mesmo, mas é um sinal daquilo que está por vir, é um sinal daquilo que é grande. Assim como a placa na porta de uma cidade não é a cidade, é apenas um indicativo do que aquela cidade é. O milagre não é Deus, é apenas um sinal de tudo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Quantos de nós não temos testemunhos, pequenos ou grandes, do dia a dia, de livramentos, de portas abertas, e nós nos acostumamos com esse milagre. E achamos que Deus, às vezes, tem obrigação de cumprir um outro milagre. Conte o seu testemunho para você mesmo, onde você estava anos atrás, muitas vezes angustiado, na depressão, muitas vezes longe de Deus. E o milagre que Deus fez de te trazer até aqui, de te transformar, é apenas um sinal de tudo aquilo que Ele é para você, na sua vida, na sua família, e tudo que Ele há de fazer ainda. Os milagres são apenas a placa de uma cidade enorme, daquilo que nós vamos viver ainda diante de Deus, amém? E para que fique claro a função dos milagres, nós vamos ler Mateus 11, do 4 ao 6. João quer saber se Jesus é o rei. E ele manda perguntar isso. Nós lemos aqui. E Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. João está na prisão e ele quer uma confirmação, porque ele esperava tanto por isso, e ele pede para perguntar: olha, vai lá até Jesus e pergunta se é Ele. Se Ele é o Salvador, se Ele é o Rei. E Jesus fala: olha, esses são os sinais do meu reino. Os cegos veem, os aleijados andam, os mortos ressuscitam. E tudo isso é sinal de que eu sou o Rei da glória. Eu vim para fazer isso e muito mais. E aí ele dá esse recado, e as pessoas dão esse recado para João. E João, como aquele que é do Espírito, porque aqueles que são do Espírito ouvem o que o Espírito diz. Aqueles que têm ouvido, ouvem o que o Espírito tem a dizer, ouvidos espirituais. E assim que João ouviu todas essas coisas, ele teve certeza no seu coração: Ele é o Rei da glória. Amém? Os milagres, eles servem para anunciar que o reino de Deus chegou. Como eu falei, essa placa na cidade é um indicativo que você está no lugar certo, você está indo para o lugar certo, porque é um sinal daquilo que tudo que Deus tem para fazer. Não é só mais uma ação diferente, mas é uma ação vinda direto do reino dos céus, amém?
E aí nós podemos dividir toda essa trajetória de Atos, nós já estamos entrando no mês de setembro. E eu falava aqui domingo, meu Deus, como esse ano passou rápido, gente. Não sei se vocês têm essa sensação, nós já passamos na metade do ano, agosto, que é o mês que todo mundo fala que demora para passar, não demorou para passar, e nós já estamos no mês de setembro. E nesse mês de agosto, nós estamos mergulhando no livro de Atos. E aqui, é claro, dividir o que nós já aprendemos até aqui. E aí nós dividimos isso em 3 partes. Houve uma ordem para os discípulos, fiquem em Jerusalém. Os discípulos foram obedientes. Quantas vezes você não está pedindo para Deus falar com você de novo? Deus, me dá mais um sinal. Senhor, fala comigo outra vez. Sendo que você não cumpriu aquilo que Deus já falou com você faz tempo. Talvez essa noite é a noite de você relembrar aquilo que Deus já falou com você. E Deus tinha dado uma ordem para eles. Jesus tinha declarado, olha, fiquem em Jerusalém. Porque eles tinham a promessa de receber do alto o poder do Espírito Santo. Eles seriam revestidos. Então, eles deveriam ficar e esperar. Muitas vezes o nosso coração está ansioso. Deus já falou para você esperar, já falou para você ficar, mas você quer se adiantar. Você quer fugir daquele estado de espera. Mas o Senhor tem para nós, para aqueles que são obedientes a Ele, uma promessa de revestimento de poder. Amém? E eles cumpriram, eles obedeceram. E a promessa é que eles iriam receber poder, como nós lemos em Atos 1:8. E nessa etapa 3, nós sabemos que o propósito para esse derramamento de poder é que eles seriam testemunhas. E o pastor Renan explicou muito claramente aqui que testemunha não é aquele lado passivo que ia olhar de longe, mas queria declarar o evangelho que eles estavam vivendo, que eles estavam sentindo, que eles estavam vendo. Eles iam declarar a palavra de Cristo por onde quer que eles estivessem passando. E além de declarar, eles iam viver o poder deste Espírito. Amém? Olhem comigo que interessante. Pedro foi aquele discípulo que foi encontrado à beira do mar. Ele foi chamado por Jesus. Ele teve medo, ele negou Jesus. Ele andou bem perto de Jesus. Ele chorou com a morte de Jesus. Ele se surpreendeu com a ressurreição de Jesus. Mas naquele momento, no templo, ele não era mais aquele que estava afastado, que estava junto de Jesus. Ele era aquele que tinha Jesus dentro de si, por meio do Espírito Santo de Deus. Ele era aquele que podia dizer para aquele homem, olhe para mim, olhe nos meus olhos, que o que você vai ver dentro de mim é o Jesus que habita em mim, é o Espírito Santo que está sobre mim. Ele viveu um envolvimento profundo com o Senhor. Qual que é o seu nível de comprometimento? Qual que é o seu nível de relacionamento com Jesus? O Senhor nos chama todos os dias para um nível mais profundo e não um nível superficial, mas um nível onde nós vamos viver um propósito maior. Não um propósito daquilo que nós determinamos, daquilo que Ele já determinou, porque Ele é um Deus que já viu o seu futuro, amém? E por Ele ter visto o seu futuro, Ele sabe exatamente o propósito que Ele tem para a sua vida. E esses discípulos estavam caminhando no propósito após ser revestido pelo poder do Espírito Santo. E eles estavam testemunhando na vida cotidiana. Tem pessoas que estão esperando algo extraordinário para viver o chamado de Deus. O chamado de Deus, ele deve ser vivido na obediência do dia a dia. Tem pessoas que chegam para mim e falam, mas o que eu preciso fazer para ter uma vida de intimidade com Deus? Eu falo assim, você vem no culto? Não. Você ora? Não. Você lê a Bíblia? Não. Então, como você quer ter intimidade com Deus se você não obedece o princípio básico de ter comunhão com o Senhor? Ah, mas é que eu quero ter comunhão do meu jeito. Quero ficar na minha casa, estender meus pés, assistir Netflix e ter comunhão com o Senhor. Tem disciplina para tudo na vida. Ele quer ter uma vida mais saudável, o médico fala para ele, olha, você vai na academia 3 meses e vai fazer esse programa para ter um músculo. E ele vai lá firmemente. Ele chega no trabalho e alguém fala, para você se aplicar neste trabalho, você vai ter que fazer um curso de 6 meses. E ele se aplica. Mas quando se trata da vida espiritual, ele não consegue ser profundo, porque ele não quer viver em obediência, ele não quer ouvir a voz de Deus e esperar, ficar, ser revestido do poder e viver o propósito. Nós devemos entender que a vida com Deus também é um processo.
que requer disciplina, que requer renúncia, mas que no final de tudo isso e na vivência de tudo isso, nós temos a experiência sobrenatural de contar histórias com Jesus. E eles testemunhavam a vida com Jesus na vida cotidiana, no dia a dia. Eles estavam indo ao templo orar. Era o que eles faziam. E em Atos 3:1, ele diz: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Eles estavam fazendo o que faziam sempre, indo ao templo orar. Você está na rota do milagre do Senhor. Você está vindo buscar o Senhor. Você que está aqui nessa noite, você saiu dessa casa, saiu da sua casa, saiu do seu trabalho e falou: hoje à noite eu vou buscar ao Senhor. Eu vou orar, eu vou ouvir a palavra. E é nessa rota que o Senhor derrama sobre nós mais da sua presença. É que Ele revela a nós os seus segredos. É que Ele fala ao nosso coração. E nós saímos daqui mais transformados, mais cheios e mais perto daquilo que Deus tem para nós. Amém? E eles estavam indo fazer aquilo que eles estavam fazendo sempre. E orar. Alguns de nós acreditam que compartilhar o Evangelho requer um local específico, um momento especial e palavras arrojadas. No entanto, a verdade é que muitas vezes as intervenções extraordinárias acontecem no meio das nossas atividades diárias. Amém? Quem anda com Cristo todos os dias. Não coloca Jesus numa caixa depois do culto de domingo e fala assim: agora eu vou viver uma outra vida. Mas todos os dias as escolhas dele refletem Cristo. E assim, Pedro e João estavam lá, caminhando para a sua vida cotidiana. De um lado, Pedro e João saíram para fazer aquilo que eles faziam sempre, ir buscar o Senhor e orar no templo. E do outro lado, aquele mendigo aleijado foi fazer o que ele fazia na sua vida miserável todos os dias, ser colocado na porta do templo para pedir esmola. 1 Pedro 3,15 diz assim: em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor da sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Se você não vive uma vida cotidiana com Cristo, uma vida de intimidade com Cristo, quando alguém te perguntar qual é a razão da sua esperança, o que você tem a dizer? O quão vazio você vai estar. Mas, por outro lado, se você tem uma vida de intimidade com Cristo, quando alguém te perguntar a razão da sua esperança, quando alguém parar do seu lado e falar assim: olha, eu estou com a dor no meu coração que eu não consigo explicar, ora por mim. Você não vai fugir, mas você vai orar por essa pessoa. Porque você está ali consagrando a sua vida ao Senhor. Vivendo de forma de quem é revestido do poder do Espírito Santo. E não de quem é vazio, mas de quem é cheio do Espírito Santo. E você pode dizer: ai, pastora, mas o Senhor chamou a mim também, chamou a mim, chamou a você. E cada um de nós tem um propósito divino que o Senhor desenhou para mim e para você. Amém? E assim o Senhor tinha comissionado os seus discípulos. E Pedro e João estavam fazendo isso, consagrando a vida deles ao Senhor, indo ao templo orar. E aqui nós vamos falar sobre consagrar e separar e priorizar. Pedro está dizendo: vivam sempre para a glória de Deus. Então a glória de Deus sempre se manifestará através de você. Não tem como você esperar ter uma vida com Deus se a sua vida não reflete a prioridade por Deus. E quando eu falo de prioridade por Deus, é todos os dias o Senhor vai nos dar a oportunidade por escolher mais dele. E muitas vezes nós temos chances enormes de estar na presença do Senhor, de estar orando. E aí eu não falo, gente, não é uma vida atípica. É uma vida que você acorda, vai trabalhar, você volta, cuida da sua casa, você vai dormir. Todo mundo tem essa rotina. E nós não somos diferentes, mas o que é diferente é que quando nós acordamos, nós damos glória ao Senhor. Nós separamos um tempo e nós oramos. No nosso dia a dia, nós damos testemunho do Senhor. Quando nós olhamos alguém na rua, nós falamos: eu tenho um comprometimento de refletir Cristo com as minhas atitudes. Não atitudes de quem fala um discurso, mas que vive longe de Deus. Eu falo que eu sou crente no meu serviço, mas eu vivo na fofoca. Eu vivo mal-humorado. Eu vivo como quem não dá testemunho. Não, nós refletimos a glória de Cristo porque nós consagramos a nossa vida a Ele. Amém? E aí, ler uma frase para vocês de John Piper, diz assim: Deus se revela em todos os aspectos da nossa vida diária. Sua presença não se restringe a eventos extraordinários, mas deve ser vivida e experimentada em
cada momento do nosso dia a dia, amém? Experimente como é maravilhoso viver o dia a dia debaixo da presença do Senhor. E aí, tem outra forma de viver, de refletir o ser cheio do Espírito Santo, com essa fé transformada, é testemunhando com uma vida de oração. Lá em Atos 3:1 diz: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Repetindo esse versículo mais uma vez, eles foram orar. E aí, como é difícil ter essa disciplina de oração. Nós abrimos a sala de oração aqui todos os domingos às 5 da tarde. E aí, muitas vezes eu falo para as meninas, olha, nós estamos nos disciplinando a orar. E a oração é uma disciplina diária. Você ora de manhã, você ora à tarde, você ora à noite. Ai, pastora, mas meu serviço é tão corrido. Você tem tempo para tantas coisas, você vai ter tempo para orar. E a oração não é aquele momento onde você passa uma lista de desejos para Deus, mas é um momento que você abre o seu coração e fala, Senhor, olha, essas são todas as minhas necessidades, mas eu quero alinhar o meu coração à Tua vontade. Todavia, seja feita a Tua vontade. A oração é esse exercício de dizer, Deus, eu sou dependente de Ti, eu nada posso. Um homem orgulhoso e vaidoso não consegue ter uma vida de oração porque ele acha que ele depende dele mesmo. Mas um homem submisso tem um coração quebrantado e reconhece em suas orações a sua dependência ao Senhor. Amém? Lá em Tessalonicenses 5:17, disse, nunca deixem de orar. Ou não parem de orar, não cessem de orar. Então esse é uma diretriz do Senhor para nós. Olha, quer ter uma vida de intimidade? Não pare de orar. Não pare de orar. Mas e quando eu estiver fraco? Não pare de orar. E quando eu pensar em desistir? Não pare de orar. E quando as coisas estiverem difíceis? Não pare de orar. Foi no caminho da oração, no horário do sacrifício, que o milagre de Deus aconteceu. Deus não marca a hora para fazer seus milagres, mas sem dúvida está na rota da oração, te coloca em posição estratégica. Amém? Eu vou orar todos os dias, eu vou buscar todos os dias, e eu sei que no momento certo, o Senhor derramará sobre mim a bênção, a porta aberta, aquilo que Ele tem para mim, porque eu paro de buscar Deus por causa de uma bênção, eu busco Ele porque a minha alma necessita de Jesus. A oração é uma resposta de uma necessidade da nossa alma. Tem pessoas que precisam muito das coisas dessa terra e se enchem disso, e não têm sede de Deus. Chega uma hora que buscar Deus se torna um peso para Ele. Mas aqueles que têm prazer na lei do Senhor, esses oram, esses buscam, porque o prazer deles é ter mais da presença do Senhor, amém? Que a sua busca por oração seja um reflexo da sua necessidade, o que o seu coração sente falta, o que ocupa o seu coração vai ocupar os seus pensamentos, o que você anda pensando, o que ocupa os seus pensamentos é um reflexo daquilo do que é o seu Deus. Se você pensa naquilo que Deus tem para você, se você pensa em agradar a Deus, se tudo que tem na sua vida você pensa em como Deus vai ficar feliz com aquilo, então você está adorando ao Deus certo, amém? E outra forma de testemunhar com a prática de amor e humildade. E aqui o reflexo do amor. O amor é um comportamento de renúncia, é uma prática de renúncia, não é um sentimento, eu amo tanto essa pessoa, mas eu não posso fazer nada por ela. Não, eu amo tanto essa pessoa que eu renuncio a algo meu para fazer por ela. Nós sempre damos exemplos aqui de uma mãe, quantas vezes a mãe não deixou de comer para que o seu filho comesse. A mãe deixou de descansar para que o filho descansasse. Amor é um ato de renúncia. E humildade é entender que o poder não provém de nós, provém de Deus, amém? João e Pedro sabiam que aquele poder que estava neles não pertencia a eles, mas Deus tinha derramado com graça, não porque eles mereciam, mas porque o amor e a misericórdia de Deus era maior. E é com humildade que nós manifestamos a glória do Senhor e manifestamos a fé que transforma, amém? Em Atos 3:2, nós temos um destaque, né? O homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias. Ele era colocado na porta chamada Formosa para pedir esmola a quem entrasse no templo. E aqui é interessante notar esses 3 aspectos em relação a esse homem que precisava tanto desse milagre. Ver a diferença de uma igreja viva para uma prática religiosa vazia.
Aquele homem estava lá na porta do templo e muitos sacerdotes passavam por ele, mas o máximo que eles poderiam fazer é olhar para o homem e dar uma esmola. Mas uma igreja viva, revestida pelo poder do Espírito Santo, podia dizer, olha, eu sou a igreja de Cristo. Eu tenho o poder do Espírito Santo, então olhe nos meus olhos, porque o mesmo Deus que restaurou a minha vida, o mesmo Deus que me colocou de pé, vai te colocar de pé neste dia, amém? Aquele homem passou anos testemunhando uma religiosidade que afirmava ter um Deus poderoso e que no máximo poderia lhe dar uma esmola como alívio de consciência. Tudo o que ele espera é ganhar uma vantagem financeira para sobreviver. Mas devemos lembrar que estamos falando da igreja do Pentecostes, cheia de Deus. Não era uma igreja de discurso, era uma igreja de prática. Esse momento é o momento onde a igreja estava passando por perseguição, a igreja estava coagida, mas é a partir do momento que a igreja recebe o poder do Espírito Santo, ela sai testemunhando com fé e prática aquilo que o Espírito Santo fez. E talvez para você seja uma coisa tão, ai Senhor, olha, ele foi e fez mais uma cura. Ele encontrou um homem que estava pedindo apenas uma esmola e entregou para ele a transformação da vida eterna. Que preço tem isso? Que preço tem aquele homem ia receber esmola para o resto da vida dele e depois iria para o inferno? Aquele dia, além dele receber a cura física, ele teve o contato com Deus da eternidade, que colocaria ele não só naquele templo físico, mas no jardim do Éden eterno, na presença dele após a morte. Amém? O que aquele homem ganha aquele dia não tem preço. Uma igreja revestida do Espírito vive experiências surpreendentes. Acha que vai ganhar uma esmola e fica de pé pela primeira vez. Pedro, que antes caminhava longe, depois de perto, agora tem o poder do Espírito habitando nele. Que você possa passar por esses níveis e dizer, hoje eu tenho o poder do Espírito que habita sobre mim. Para todas as coisas cotidianas. Quantas vezes nós não temos força para orar e nós pedimos Espírito Santo de Deus, me dá força, me ensina a orar. Quantas vezes a gente não sabe como que vai passar por uma situação, porque ela chega de repente, e a nossa oração é Espírito Santo de Deus, me reveste. E é interessante revestir, porque nesse frio a gente veste algumas roupas, mas a gente precisa se revestir, colocar mais roupas para ficar protegido. O Espírito Santo vem nos cobrir, vem nos revestir do poder para viver o propósito. Amém? Que você busque esse poder para viver o propósito. E a outra forma de viver essa fé na prática que transforma é testemunhando, evidenciando a diferença do cristianismo. Ele diz, olha, não olhe para o que o outro está fazendo, não olhe o nosso discurso, mas olhe nos nossos olhos, para ver o Espírito Santo de Deus agindo em nós e através de nós. Olhe para nós, que você possa dizer na sua casa, por onde você quer passar, olha, você quer ver o poder do Espírito Santo, olhe para mim, porque eu sou a igreja de Cristo, revestido pelo poder do Espírito, amém? E aí mais uma frase que confirma isso, a vida cristã é centrada na pessoalidade de Jesus. Ele não é um conceito distante, mas um Salvador que se envolve pessoalmente com as nossas vidas e as nossas realidades diárias. Deus se importa com você. Deus se importa com cada detalhe e Ele tem uma experiência diferente para cada um de nós. Você está sentado nessa noite, ouvindo mais um sermão, e talvez você esteja pensando na experiência de Pedro e João, mas eu quero te dizer, Jesus quer ter experiências com você. Para isso, você só precisa se permitir a ter uma vida de intimidade com o Senhor. A deixar um evangelho superficial para um evangelho revestido do poder do Espírito. E eles declaram, eu não tenho nada. E é interessante porque a gente vê nas passagens anteriores que aquela igreja era uma igreja ativa, que entregava aos pés dos apóstolos os tesouros, os bens que dividia. Mas Pedro diz, olha, tudo isso que foi entregue é para o evangelho de Cristo ser anunciado, não é nada meu. E ali ele declara a sua honestidade. Ele diz, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, porque tudo que foi entregue aos meus pés é para a manifestação do reino de Deus, é para a missão ser cumprida. Mas eu tenho algo muito além disso. E ele testemunha isso com honestidade. Ele declara o poder do Espírito Santo que é maior do que todas aquelas coisas que foram entregues aos pés dele.
E nós precisamos testemunhar com honestidade. E aí é a prova que a nossa ação precisa ser maior que o nosso discurso. Precisa ser maior do que as nossas palavras. Precisa estar alinhado no nosso dia a dia. O manifestar da glória de Deus, das pequenas às grandes coisas. As pessoas precisam ver o manifestar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém? E eu gostaria de ler aqui já Filipenses, pode passar? Filipenses 3:8. Sim, considero tudo como perda, comparado ao valor inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas, considero tudo isso como lixo, para ganhar a Cristo. Amém? Mas quando nós olhamos para esse versículo, nós olhamos para a nossa vida e começamos a olhar o que é prioridade para nós. Aqui é uma declaração, olha, de tudo que eu tenho na minha vida, o que é mais valioso é Jesus Cristo. O que é mais valioso é Jesus Cristo. É isso que eu tenho, é isso que eu possuo. É ser filho de Deus. É o único título que me importa de verdade. As outras coisas são passageiras, mas o que me importa é que eu tenho a Cristo como Senhor. E tudo aquilo que eu ganhei, tudo aquilo que eu possa ganhar na minha vida não vai se comparar àquilo que eu já ganhei, que é Jesus Cristo. Quantas vezes as pessoas chegam para nós e falam assim, mas como eu vou priorizar Cristo? Eu tenho trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho sonhos. A questão não é ter as coisas, é as coisas ter o seu coração, a ponto de Cristo ficar escondido, isolado, e você ter uma vida superficial. Mas quando você coloca Cristo no centro, todas essas coisas, elas vão cooperar para a sua vida com Cristo e não ao contrário. Amém? E aqueles homens declararam por meio desse milagre, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, não possuo, e as coisas dessa terra não me possuem, mas o que eu tenho de maior, que é ser filho de Deus, revestido pelo poder do Espírito Santo, eu compartilho com você nessa tarde. Levanta e anda para a glória do Senhor, amém? O que podemos aprender aqui? Às vezes nos contentamos com as esmolas da vida, um casamento meia boca, filhos mais ou menos, um cristianismo de espectador. Nos acostumamos com esse estilo de vida e passamos a considerar como normal. Precisamos de um encontro com a comitiva da esperança para que os nossos olhos se abram e recebamos o que precisamos e não o que desejamos. Talvez o que você deseja e seja diferente daquilo que Deus tem. Aquele homem, ele desejava apenas uma esmola. Talvez o que você tenha pedido e falar, Deus, a minha vida é mais ou menos mesmo, eu só quero uma esmola. Eu só quero ficar assim ou sobreviver assim até o dia da minha morte. Mas o convite do Senhor para mim e para você nessa noite é levanta-se, coloca de pé e entra no templo da adoração. Tem uma vida diferente, tem uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quanto tempo você tem ainda para perder vivendo da mesma forma? Não tem como você ter um resultado diferente na sua vida com Deus, fazendo as mesmas coisas. Ah, mas eu já ouvi isso, mas você já criou as suas desculpas. O que o Senhor está falando para você é deixa as suas desculpas de lado para viver a verdade da minha palavra. Amém? Em Atos 3:7 diz assim, então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Nós precisamos ter um testemunho, viver um testemunho de mãos estendidas. Pedro não só virou para ele e falou, olha nos meus olhos, você está curado. Mas tinha uma parte que a igreja tem que fazer. A igreja revestida pelo Espírito Santo é uma igreja de mão estendida. É uma igreja que olha para o homem, para a mulher que está em sofrimento, se compadece e diz, eu tenho parte nessa missão. Pedro falou assim, olha, a parte do Senhor é fazer esse milagre de te curar. E a minha parte como igreja, revestida do poder, é te dar a mão e te colocar de pé. Quantas pessoas não entram neste lugar destruídas e precisa da nossa mão para se colocar de pé. Amém? Que você seja essa igreja que estenda as mãos e coloque o outro de pé. E a fé sobrenatural nos faz ver isso. Porque quando nós olhamos para nossas forças, nós dizemos, eu não posso ajudar ninguém. Mas quando nós cremos que o Espírito Santo de Deus está sobre nós, você fala, eu faço parte dessa missão. E com a força do Espírito Santo, eu ajudo o meu próximo. Amém? Pode passar. Perceba que logo após a mão estendida, o homem fica fortalecido.
Talvez você precisa colocar essa fé, esse amor em ação e estender as suas mãos. Essa semana alguém te pediu ajuda. Deus colocou alguém no seu caminho que precisava ser fortalecido para o Senhor. Volte para essa pessoa, estenda as mãos e pratique esse evangelho, amém? E aí nós podemos ver uma sequência. Os apóstolos identificam a real necessidade daquele homem, eles determinam a cura, eles estendem a mão. O homem deixa de ser aleijado da porta do templo e passa a ser um irmão que pode congregar e ele fica fortalecido, amém? Temos a missão solene de fortalecer uns aos outros, em especial aqueles que até outrora estavam caídos. A Bíblia faz essa observação porque, segundo a lei, os aleijados não podiam entrar. Aquilo que eu já falei aqui, ele não poderia ter acesso ao templo. Então, o que aconteceu na vida dele foi um marco. Se você estiver decidido a viver um marco na sua vida espiritual, não deixe de buscar o sobrenatural do Senhor. Não deixe de crer naquilo que Deus pode ainda fazer na sua vida. Não perca essa fé. Pode passar. Vou ler Atos 3, 9 ao 10. Mais um. Isso. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinha visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Quando as pessoas veem um milagre que Deus vai fazer ainda na sua vida, o que tem feito na sua vida, elas ficam perplexas, porque ela acha que foi pela sua força. Quando nós trabalhamos, o mérito é nosso, mas quando nós oramos, o mérito é do Senhor. Se você está em oração, se você está buscando ao Senhor, pode ter certeza que um dia você vai viver isso. As pessoas vão olhar para você e dizer assim, só pode ter sido algo sobrenatural. E isso eu não falo só de bens materiais, eu falo de uma vida com Deus. Alguém que viu você mancando, indo de mal a pior na presença do Senhor, de uma pessoa superficial para uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Lê essa última frase, que diz, os milagres são mais do que uma demonstração do poder de Deus. Eles são um lembrete contínuo de que Ele governa sobre todas as coisas e dirige a história conforme o seu plano. Amém? Pode se colocar de pé. Para concluir, nós vamos falar de 3 pontos para refletir. E esses 3 pontos, a primeira é que uma igreja viva, os discípulos de Jesus, crentes, cheios do poder do Espírito, não têm o compromisso de dar tudo o que todos desejam, mas podem oferecer tudo o que qualquer um precisa. O poder que se manifesta através da pregação do Evangelho, amém? O que nós estamos buscando. Quando nós buscamos a Deus, é muito mais do que essa terra pode ver. Nós não buscamos somente as coisas passageiras, nós estamos buscando as coisas eternas. Você está construindo um relacionamento eterno com Deus. Pense nisso. Quantas pessoas não dizem, não, eu preciso correr, eu preciso fazer isso, eu não tenho tempo para buscar Deus, porque essa vida é passageira, mas ela não está investindo no relacionamento eterno. Naquele dia, naquele último dia, quando o seu relógio biológico apitar, e você partir dessa terra, vai ter somente uma coisa que vai valer, para onde você vai. Você vai dar continuidade àquilo que você construiu aqui no relacionamento eterno com Deus. É isso que importa de verdade. É isso que o dinheiro não pode comprar. É isso que nós devemos buscar dia após dia. Esse relacionamento eterno com Deus. Amém? Milagres não são um fim em si mesmo, mas devem ser parte da vida da igreja. Eles seguem os que creem e não o contrário. Eu vou perseguir os milagres. Não, eu estou na igreja por causa do milagre. Não, eu vou buscando a Deus. E à medida que eu busco a Deus e tenho uma vida com Ele, os milagres me seguem. Amém? Os milagres vão te seguir. Você pode levantar a sua mão direita e dizer isso, os milagres vão me seguir. Porque eu estou seguindo a Jesus. Não perca os seus olhos. Olhe para Jesus, independente do que você esteja passando. E fala assim, olha, eu estou buscando a Jesus. E eu sei que eu estou na rota do milagre. Talvez você esteja só na porta do templo. Talvez você esteja como Pedro e João, já partindo para uma missão. Mas esteja nessa rota de milagre, amém?
Marcos 16, 17 e 18. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhe fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém? E a terceira, a nossa parte do milagre, é anunciar, crer e estender a mão para essa nova vida. Amém? Coloque a mão no seu coração. Nós vamos fazer essa oração para encerrar. Que você possa viver uma vida de uma igreja revestida pelo Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Senhor, nós queremos ser mais que ouvintes. Nós queremos ser, Senhor, aqueles que praticam, aqueles que obedecem e aqueles que vivem a vida que o Senhor tem para nós. Pai, não queremos mais uma vida superficial, mas queremos uma vida transformada de quem entra no templo e adora ao Senhor, Pai. Que nessa noite nós possamos sair daqui, Pai, revestidos pelo Teu poder mais uma vez. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém.